Boa noite. Eu tenho que ficar sentado nessa cadeira elétrica, porque estão gravando. Eu quero agradecer a presença de vocês. Esta palestra, como a Suelen disse, é feita por apoio ao jornalismo crítico, independente, alternativo, que eu pratico. Infelizmente, no dia 13, fomos boicotados pela energia que faltou. Uma advertência que nem sempre ter a quarta maior hidrelétrica do mundo significa um serviço de energia compatível. E agora a natureza também combateu esse nosso encontro. Mas, com todas as adversidades, estamos aqui para tratar de uma charada. O tema do encontro é internacionalizar para não internacionalizar. E eu espero decifrar essa charada com a ajuda de vocês. É uma paródia, uma ironia, com uma palavra de ordem do regime militar na transição dos anos 1960 para 1970. Foi o maior esforço, o maior projeto de integração da Amazônia ao território nacional. E a palavra-chave era integrar para não entregar. A geopolítica, que é uma ciência extremamente maldosa com a Amazônia, ela estabeleceu uma premissa de que, em toda a sua história, a Amazônia esteve sob uma intensa cobiça internacional. Um grande historiador, nascido no Amazonas, Arthur César Ferreira Reis, que também governou o estado natal dele, escreveu, em 1960, um livro com esse título, Amazônia e a Cobiça Internacional. E de lá para cá, e cada vez mais, e sobretudo durante o regime militar, se achou que a Amazônia tinha dois componentes que perturbavam a soberania nacional e a integração de um território que ocupa 65% do espaço nacional, no quinto maior país territorialmente do mundo. Uma era o espaço vazio. Pode parecer uma coisa surrealista, inacreditável, absurda, que a Amazônia tenha sido considerada um espaço vazio. Evidentemente, mesmo quando a gente tem uma visão da Amazônia a jato, literalmente, do alto, a 10 mil metros, a gente vê floresta, a gente vê rio. E a gente, se descer do jato, se descer para a terra, verá gente. No século XVII, um grande personagem da história da Amazônia, o padre Antônio Vieira, fez uma blague. Ele disse, se a gente atirar uma flecha para o alto, ela não cai no chão, ela cai na cabeça de índio. Tantos eram os índios que ele contou. Ele contou pelo menos 2 milhões de índios na Amazônia. Então, não é verdade que seja um espaço vazio. É um espaço cujo agente dominante é a natureza. E a combinação rara de uma diversidade de espécies botânicas, uma diversidade de animais e uma pluralidade de homens permitiu que se formasse um organismo harmônico. Só considera vazio esse espaço quem não leva em conta a diversidade da natureza e do homem como um ser dominado por ela e na busca da sua inserção ao longo de milênios, que no caso da Amazônia se fala em até 20 mil anos da origem do homem na região, autóctone, que não veio pelo Estreito de Bering, veio diretamente da África. Essa composição harmônica, ela agride aquele agente colonizador que considera o espaço vazio. E qual a maneira de ocupar o espaço? Substituir a floresta, substituir os rios, substituir o homem nativo pelo agente que vai fazer com que isso se transforme em estradas, hidrelétricas, cidades, projetos de mineração, pecuária. E nesse processo de integrar, eliminando o espaço físico para não entregar, se promoveu o maior desmatamento da história da humanidade. Em meio século,
o que se derrubou de floresta na Amazônia equivale a 3 vezes o território de São Paulo, que concentra 1/3 da riqueza nacional. O outro conceito lesivo à Amazônia, ao futuro e ao destino dela, é o valor da terra nua, o VTN. Quando o governo promoveu a construção das grandes estradas de integração nacional, no sentido vertical e horizontal, com a Brasília-Acre, com a Transamazônica, com a Santarém-Cuiabá, e antes com a Belém-Brasília, a pedra de toque não foi como na corrida do Oeste americano, que é o grande paralelo, e um paralelo equivocado de comparação, de história comparativa. A ordem era: derrube a floresta. O presidente do INCRA, que era o maior latifundiário do mundo, porque tinha 65% das terras públicas, terras devolutas da Amazônia, disse que ele seria o novo Moisés, abrindo a floresta como Moisés abriu o mar, para a penetração de milhares ou milhões de imigrantes. E o que atrairia esses imigrantes? É que eles poderiam se tornar proprietários rurais. A ideia era formar uma classe média rural, descongestionando os pontos de tensão nas áreas mais valiosas do país, no Nordeste, que era o ponto de origem desses imigrantes, que deveria ser o ponto de origem desses imigrantes. A Transamazônica foi projetada pelo governo Médici, no momento em que o presidente da República retornava de uma reunião no Conselho Deliberativo da SUDENE, em Recife, e a Zona da Mata, onde está a mais antiga elite brasileira, da qual Fernando Collor de Mello foi o representante no poder, estava sendo tomada pela fuga de uma das grandes secas do Nordeste, as famosas secas centenárias, de 1970, 1877, e que ameaçavam tomar as faixas de terra roxa do litoral da Zona da Mata. E ali, no jato que voltava de Recife para Brasília, a equipe do presidente Médici traçou uma estrada no mapa que deveria servir para drenar a tensão entre os velhos trabalhadores presos à servidão rural e proteger os senhores donos de engenho. E é interessante porque, uma vez traçada a linha da ocupação oficial das terras da Amazônia, que, nesse momento, a atividade exercida sobre elas era o extrativismo, e o extrativismo não visava a propriedade da terra, e sim o uso, porque o que interessava era a seringueira, era a castanheira, era a sorva, e a pauta de exportação da Amazônia era toda baseada no extrativismo vegetal, que dispensava a propriedade fundiária da terra. O INCRA, para cumprir esse projeto geopolítico de um governo autocrático, mais ou menos como se fez na Rússia, do czar, o INCRA poderia se tornar dono das terras, simplesmente das terras atravessadas pelas rodovias federais, numa faixa de 100 quilômetros de cada lado, ou seja, numa faixa de 200 quilômetros de extensão nas estradas construídas, em construção ou simplesmente projetadas pelo governo. Bastava o governo traçar no plano rodoviário nacional uma estrada na Amazônia, que imediatamente, num passe de mágica, pela imposição de uma vontade categórica, o órgão do governo federal que tratava das terras e que punha essa indisponibilidade se tornava proprietário. Nunca houve uma ação tão autoritária, tão impositiva quanto essa do governo federal na Amazônia. E conta a lenda que, na verdade, era para ser a faixa de domínio da União de 10 quilômetros de cada lado, como tinha sido no governo João Goulart, e que foi uma das causas da derrubada dele. Era 10 quilômetros de cada lado das estradas federais, dos açudes, de todas as obras públicas construídas pelo governo, 10 quilômetros. Mas, na hora de bater o decreto
1141, de 1º de abril de 1971, a data é bem sugestiva, a secretária colocou um zero a mais. E como os governos não reagiram, uma vez criada o pressuposto se transformou em regra, e assim o INCRA se tornou o maior proprietário de terras da história da humanidade. E o critério do uso da terra não era como nos Estados Unidos. Você chega e se torna, pelo seu trabalho, dono da terra. No Brasil, para nossa infelicidade, para nossa tradição bacharelesca, que prevalece até hoje, o nosso presidente é um jurista, está sendo acusado de ser ladrão. O que interessava, durante o período em que não houve lei, de 1822, quando da independência do Brasil, e 1850, quando surgiu a primeira lei de terras, a Lei 601, nesse período em que não teve lei, foi o período melhor da organização fundiária do Brasil, o que pega mal para os advogados. Mas é uma verdade. E qual foi a diretriz do INCRA que provocou o maior desmatamento da história da humanidade? O VTN, o valor da terra nua. Vá lá, derrube a floresta, e ao derrubar a floresta, você cria benfeitoria. Se você não derrubar a floresta, você não tem direito a nada. Se derrubar a floresta, tem direito a 3 vezes o tamanho, a extensão da área que você derrubou. Por isso, essa irracionalidade. Qual é o bem mais nobre da Amazônia? A floresta. E qual o bem que mais foi destruído nesse processo de integrar para não entregar ao estrangeiro? A floresta. Se não se tiver uma noção do que é o caos, não se verá com os olhos da verdade o que acontece na Amazônia. É por isso que é uma frase terrível do ex-ministro, ex-todo-poderoso da economia brasileira, Delfim Neto, que é onde ele disse que na Amazônia, em primeiro lugar, é o bandido. Só depois de amansar a terra, e é o bandido que amansa a terra, é que virá um mocinho. E nós estamos à espera desse mocinho até hoje. Ele não apareceu. Quando eu digo internacionalizar para não internacionalizar, é porque, pior do que qualquer pirata estrangeiro, dos muitos que o Arthur César relatou no seu livro clássico, é o pirata nacional. E o pirata nacional criou a fantasia da ameaça constante, permanente, insistente e iminente, que tantos entes levam a gente à suposição de que o teórico é também um demente. Então, para que isso se mantenha, essa ilusão, essa fantasia se mantenha, é preciso que ela seja alimentada, e ao ser alimentada, ela obstrui a visão de que o principal agente na história da Amazônia, o agente destruidor, o agente que desnatura o processo histórico da região, é o Estado Nacional. Há um episódio que sempre é bom lembrar, porque ele não está nos manuais de história, da cabanagem, da tristemente famosa e também heroicamente famosa Revolta Popular, entre 1835 e 1840, que é um episódio que nós só tomamos conhecimento dele uns 10 anos atrás, quando um pesquisador estrangeiro encontrou nos arquivos do Foreign Office em Londres uma documentação entre o comando naval da maior potência do mundo naquela época, que era a Inglaterra, em Barbados, com jurisdição sobre o Pará e sobre a Amazônia, e o almirantado, na época em que o ministro das Relações Exteriores era o Lord Palmerston. Essa correspondência fantástica, que continua oculta e que, surpreendentemente, parece que tem sido ignorada até pelos historiadores, ela é de uma lição vívida e cruel para os nossos tempos. Ela trata da cabanagem pelo ângulo da maior potência do mundo na época. Um navio comercial inglês, o Clio, foi saqueado em Salinas no início da cabanagem sangrenta. E a Marinha Inglesa mandou
uma expedição de 3 navios, comandada pelo capitão Strong, para cobrar satisfações de quem estivesse no poder em Belém do Pará. E aportou aqui a esquadra, o capitão desceu, e, nessa época, o presidente da província era o último dos líderes cabanos nesse cargo, que foi Eduardo Angelim. E o barão de Guajará, que é o Domingos Antônio Raiol, que escreveu o grande livro sobre a cabanagem, um dos grandes livros da história do Brasil, embora nunca citado na historiografia nacional, ele disse ter ouvido do próprio Angelim, já velho, que o capitão Strong teria dito para ele que queria, oferecido para ele, a ajuda da Inglaterra para tornar a Amazônia independente. A maior potência de então, oferecendo a sua marinha, a maior marinha, que até hoje é a mais respeitada marinha, para desanexar a Amazônia do Brasil. Embora dito pelo barão de Guajará, testemunha ocular e vítima, o pai dele foi morto pelos cabanos, era um comerciante português, essa documentação da marinha inglesa, oficial, diz o contrário. O capitão Strong disse que com 150 fuzileiros navais, ele acabava com a cabanagem. E as forças imperiais brasileiras mobilizaram milhares de homens e tiveram enormes dificuldades para acabar. Ele disse que com 150 ele resolvia, fuzileiros navais profissionais. E enquanto ele estava em Belém, cobrando a dignidade da marinha inglesa ferida pelo aquele ataque ao navio mercante, o regente do Brasil, que governava o país em nome do príncipe herdeiro, que ainda não tinha idade para assumir o cargo, o regente do Diogo Antônio Feijó, um paulista, convocou o embaixador da Inglaterra, junto com o embaixador, em audiências isoladas, o da Inglaterra, o da França e mesmo de Portugal, do qual nós tínhamos nos libertado apenas 13 anos antes, e dito para ele o seguinte: cada um tem direito a entrar com 1000 homens no porto de Belém, num encontro sigiloso. O governo do Brasil dará o apoio sigiloso para que a nação estrangeira, e no caso a maior delas, a Inglaterra, entrasse em Belém com 1000 homens e liquidasse com a cabanagem. Ou seja, o governo do Brasil autorizava um governo estrangeiro a matar cidadãos brasileiros. Porque o Império estava enfrentando outra grande rebelião no extremo sul do Brasil, que é a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. E não tinha quadros próprios, e os quadros próprios que ele tinha, em grande parte, eram formados por mercenários, para combater 2 revoltas nos 2 extremos do país, simultaneamente. E o comandante da Armada inglesa, o embaixador da Inglaterra, junto com o comandante da Armada inglesa, aconselharam o Lord Palmerston a não fazer isso. Porque, primeiro, legalmente, precisaria ter autorização da Assembleia Provincial e não tinha. Segundo, a autorização não era explícita, não foi documentada, era verbal e sigilosa. E terceiro, porque não adiantava. Não porque a Inglaterra respeitasse a soberania dos países, mas porque, por interesse comercial inglês, era melhor que a Amazônia continuasse sob o domínio português do que, desculpe, que é quase a mesma coisa, domínio brasileiro, do que sob o domínio inglês. A Inglaterra submeteu a Índia, mas não precisou submeter a Amazônia. O governo faria tudo o que fosse do interesse do capital inglês. E o primeiro banco da Amazônia que financiou a borracha foi o Banco da Inglaterra. O Banco do Brasil chegou a Belém do Pará 100 anos depois de ter sido inaugurado na capital, no Rio de Janeiro. E não é um fato qualquer. A cabanagem representou, em 5 anos, a morte de 20% da população da Amazônia, que, na época, era de 150 mil habitantes. Se acontecesse hoje, seriam mais de 2 milhões de mortos. Um morticínio muito maior do que da Síria, do que todos os conflitos que estão em curso atualmente no mundo. Isso está no mapa, isso está nos livros, isso é dito todos os dias, isso é lembrado. Quais países tiveram
um massacre desse porte. E essa história não existe, essa história não está registrada, essa história não é comentada, essa história não existe, apesar de estar documentada pela nação mais poderosa da época. Essa história eu conto para dizer o seguinte: o Estado Nacional Brasileiro, nós formamos um país, nós falamos a mesma língua, no extremo ao outro nós nos parecemos muito, nós temos culturas diversas, mas culturas que se compõem na tal da mestiçagem. Mas isso, para a Amazônia, é uma ilusão. Melhor seria que nós não falássemos a mesma língua, que nós não tivéssemos a mesma unidade nacional, que foi uma unidade conseguida a muito sangue. Na Amazônia, há sangue demais. Porque essa fantasia, ela impede quem mora na Amazônia de ser amazônida. Em 1990, eu estava comentando agora, em 1990, eu fui participar de um julgamento, de uma sessão de julgamento simbólico em Roma, promovido pela Fundação Lélio Basso, que foi um grande senador italiano. E, no meio da discussão, eu usei a palavra amazônida. Um amigo meu do Paraná, advogado, Marres, foi comigo lá e disse: não fale isso, nós somos um povo só, nós somos todos brasileiros. Que negócio é esse de amazônida? Aí eu expliquei para ele que amazônida não é a mesma coisa que amazônico. Se você é amazônico, é porque você teve a circunstância de nascer no território da Amazônia. Mas se você é amazônida, é que você tem a consciência do que é a Amazônia. E ter a consciência da Amazônia não é só saber quantos habitantes tem a Amazônia, quantos estados ela tem, quantos municípios ela tem, é ter a consciência da posição da Amazônia no mundo. Nós somos a última região que se tornou nacional no Brasil. Mas nós somos internacionais desde a origem. Portugal, sempre, durante o império que exerceu no Brasil, sempre separou a Amazônia do resto do país. O governo do Maranhão, o governo do Grão-Pará e o governo do Grão-Pará e Rio Negro não tinham relação administrativa com o resto do país. E quando, no último lampejo de inteligência coletiva de Portugal, na sua época, no iluminismo do Pombal, a diretriz do Pombal é: podemos perder o resto do Brasil, mas não podemos perder a Amazônia. E, por isso, numa época em que a cidade de Belém era uma cidade bem rudimentar, ele começou a construir palácios, trouxe a missão italiana, comandada pelo Landi, para projetar o que seria a nova capital do Império Português nas Américas. E que, para se libertar disso, foi preciso que uma revolução causasse essa sangria humana incrível. Mas, no Rio de Janeiro, quando o Feijó convocou o embaixador inglês, a preocupação dele era que os portugueses é que estavam fazendo a revolta para cumprir o sonho do Pombal, de Portugal, ser dona da Amazônia. E, na verdade, eram os amazônicos que estavam tentando se libertar dos portugueses. Esse equívoco se repete até hoje. E não é um equívoco. Em 1975, no governo do Kaiser brasileiro, chamado Ernesto Geisel, que ele se considerava predestinado a realizar os ideais de grandeza do Brasil, graças à sua ascendência prussiana, foi elaborado o segundo plano de desenvolvimento da Amazônia, segundo PDA, capítulo do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. É interessante, uma observação interessante é que uma vez eu estava em Brasília e fui no IPEA, que era um estudo de pesquisa econômica aplicada, que naquela época era vinculada diretamente à presidência da República e hoje está na órbita do Ministério do Planejamento. E, inadvertidamente, abri uma porta e entrei. E, na hora que eu entrei, o professor que estava dando aula para técnicos do IPEA estava falando sobre o Marx. Isso em 1972. Quase que eu fecho a porta e corro, porque tal a repressão política que falar em Marx era, naturalmente, ser subversivo comunista. E, ao lado do Palácio do Planalto, o cidadão estava dando um curso sobre o Marx.
E o secretário que tinha status de ministro do Planejamento, que era o piauiense João Paulo do Reis Veloso, tinha essa preocupação de guardar a memória dele, e a memória do tempo dele, para o futuro, se dissociar da ditadura. E conseguiu de tal forma que até hoje o João Paulo do Reis Veloso comanda o Fórum Brasil, grandes discussões entre a elite nacional, inclusive do PT, inclusive comunistas, sob o manto dele. E ele hoje é um luminar, ele é um mecenas da inteligência nacional, conseguiu se desvencilhar. E de tal maneira que, quando Lula se elegeu presidente da República em 2002, logo depois da eleição, ele disse que o governo dele ia imitar o planejamento do regime militar para a Amazônia. E vemos que realmente se cumpriu, ele e a Dilma Rousseff, que o sucedeu. Então, o Geisel, com essa autoridade, estabeleceu a seguinte diretriz para a Amazônia em 1975, e era um plano quinquenal, 75 e 79, que o Brasil ia ter 3 formas de desenvolvimento interno. Uma, o centro moderno, que continuaria a ser o que sempre foi, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul. A zona de intermediação, que seria o Nordeste, que foi o estado que mais cresceu nos últimos anos, a região que mais cresceu. E a fronteira na Amazônia. A missão da fronteira era fornecer moeda estrangeira, fornecer câmbio, fornecer exportação para o mundo e fornecer moeda forte para o Brasil. Nessa época, a exportação da Amazônia, que é praticamente só o Pará, a Zona Franca é uma exportação inversa, é uma zona franca de importação, eram uns 300, 400 milhões de dólares. Hoje está em 14, 16 bilhões de dólares. Então, essa meta foi alcançada. E alcançada com aquilo que faltava no mundo e que mudaria o mundo em 73, 2 anos antes da vigência do segundo PDA, que é a crise da energia. Nós somos hoje o terceiro maior exportador de energia do país, e com Belo Monte seremos o maior, não só exportador de energia bruta, como também os maiores produtores de energia. Essa visão, essa imposição, que causa uma certa perplexidade. Você vai pelo interior da Amazônia e vê sinais de um crescimento fantástico. Mas esse crescimento, ele não se traduz na melhoria das condições sociais de vida e mesmo em certas quantificações. Porque nós somos, hoje, somos o maior exportador de minério de ferro, que é o segundo item da pauta de exportação do Brasil. O Pará é, como estado, o estado que mais exporta minério de ferro do mundo. O município que mais exporta e mais gera saldo de divisas do país é São Félix do Xingu. São Félix do Xingu era para ser uma região de mineração e de floresta. Ela tem hoje o maior rebanho bovino do país, algo, alguns poucos anos atrás, e simplesmente inacreditável, pelo mais maluco que fosse depredador do mundo. O estado do Pará, com a 9ª população, é o 16º em PIB. E é o 21º em PIB per capita. Por que ele é... Desculpe, é o 16º em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é educação, saúde e expectativa de vida. É o 19º em PIB e o 21º em PIB per capita. Por que esse desnível de duas posições entre o PIB, que é a soma da riqueza, e o PIB per capita, que é a divisão da riqueza pela população? Porque nós somos um estado de imigração. Belo Monte, a última grande obra, que ainda está em fase de finalização com a motorização, chegou a atrair 50 mil novos habitantes para Altamira. Qual foi o grande saldo de Altamira? Se tornar a cidade mais violenta do Brasil. Por quanto tempo ainda Altamira vai ter que conviver com essa selvageria? Quando foi que acabou o efeito positivo da maior obra pública do país, que está na mira da Lava Jato? Inclusive, o doutor Delfim Neto é suspeito de ter levado propina, é acusado de ter levado propina para modelar
o leilão de Belo Monte, de tal maneira que ele surpreendeu a todos, indo para quem não esperava que fosse. E era o principal conselheiro informal do presidente Lula, e foi, até 2014, o principal conselheiro da presidente Dilma. Pulou do barco, porque ele tem um faro fino, e sentiu o cheiro, que, por causa da plateia, eu não vou dizer cheiro de quê, que ele sentiu e fez com que ele abandonasse imediatamente o barco e passasse a ser um crítico, e um belo crítico, um excelente crítico, porque o Delfim é excelente quando ele não está com a mão na massa. Então, Belo Monte, a maior obra pública em andamento no Brasil, a maior obra pública do PAC, Projeto de Aceleração, Programa de Aceleração de Crescimento, da qual a mãe, um tanto desnaturada, foi a presidente Dilma, fez com que a Amazônia continuasse a crescer ou a Amazônia se consolidasse como uma colônia. Os índices sociais da Amazônia são tristes. O ingresso de capital é fantástico, mas ele é moído por um processo que gera o efeito multiplicador fora, não só fora da região, como fora do país. Os japoneses, para encerrar a historinha, os japoneses, em 1973, para mim é o primeiro ano do século XXI, 2001 para mim é mera formalidade de folhinha de calendário. Em 73, o Japão se inviabilizou com a elevação do preço do petróleo no primeiro grande choque dos países produtores. E a primeira expedição atrás de um novo rumo para o Japão veio para o Pará. Porque os japoneses, desde a migração nos anos 1920, no final dos anos 1920, com a vinda de imigrantes japoneses para cá, para atuar na agricultura, os japoneses acumularam um grau de informação muito grande e sabiam que aqui eles teriam a possibilidade de reciclar a sua indústria mais eletrointensiva, que era a indústria do alumínio. E passados todos esses anos, o sucesso dessa engenharia japonesa, que fez com que todas as 41 fábricas que funcionavam no Japão, em 73, fossem fechadas, e o Japão obtivesse 15% da sua necessidade de alumínio primário numa fábrica a 20 mil quilômetros, e conseguisse transportar esse lingote, que é a primeira forma de transformação da energia bruta, porque é impossível exportar energia bruta pelo mar por 20 mil quilômetros, não tem tecnologia para isso, nem economia. O Japão conseguiu que esse lingote, saído de Barcarena pela Albras, chegasse ao Japão mais barato do que se os japoneses produzissem, continuassem a produzir no seu próprio território, que ficou inviabilizado pela elevação do custo da energia. Então, o internacionalizar para não internacionalizar é que nós sempre fomos internacionais. E, mesmo assim, continuamos brasileiros. Mas, quando se transforma a internacionalização num espectro, num fantasma, num demônio do meio-dia, ela impede que a gente veja a outra forma de expropriação, a outra forma de exploração, a outra forma de colonização, que é pelo Estado Nacional brasileiro. A curto prazo, a médio prazo, muito mais nocivo do que qualquer outra exploração feita por estrangeiros. Nós não temos saída. Se a internacionalização, que sempre houve e que precedeu a nacionalização da Amazônia, o que faz com que grande parte do que nós sabemos sobre a Amazônia venha do exterior e seja produzida no exterior, se esse ciclo de internacionalização foi o ciclo do capital e da expoliação, é também a única esperança de evitar que isso aconteça, é a manutenção da solidariedade internacional pela Amazônia. Nós já observamos que determinados absurdos, determinados crimes, determinadas violências, elas só geram alguma providência se elas ecoam lá fora. Enquanto elas ecoam aqui dentro, prevalece a filosofia do Delfim. É a hora do bandido, o mocinho só vem depois. Então, é natural. Ninguém se espanta, ninguém se escandaliza. Essa solidariedade internacional só poderá ser positiva para a Amazônia se a Amazônia tiver condição de dialogar no mesmo nível.
E como pode dialogar no mesmo nível, se ela já é internacionalizada? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui e tem algum trem circulando pela maior ferrovia de carga do mundo, são os 827 quilômetros que ligam a mina de ferro de Carajás, a maior do planeta, ao porto dos maiores do mundo, de São Luís do Maranhão, levando minério de ferro. Todos os dias, há 12 viagens. Cada dia é um faturamento de 30 milhões de dólares. Isso nós não vamos desfazer. 60% desse minério de ferro vai para a China. Nós estamos hoje completamente dependentes, no segundo produto de exportação, da compra feita pelos chineses. E quem está comprando toda a logística do Brasil? A China. A China, por exemplo, já tinha um dos linhões de mais de 2.000 quilômetros de extensão da hidrelétrica de Belo Monte até São Paulo. Agora ela tem todos os linhões. E ela já está começando a querer comprar a própria hidrelétrica. Nós veremos na China o que nós não vimos no Japão. O Japão tinha objetivos específicos. A China tem objetivos larguíssimos. O Japão nunca comprou infraestrutura. Aliás, até fugiu da infraestrutura, desistiu de participar da construção de Tucuruí. A China não. Ela quer dominar a logística, porque a logística dela é muito mais complicada e cheia de riscos do que a do Japão. E nós estamos assistindo isso como se isso dissesse respeito a Marte, porque nós achamos que o Estado brasileiro exerce o domínio em nome dos brasileiros, em nome do interesse nacional sobre a Amazônia. Mas nós só vamos perceber isso se nós estivermos no mesmo nível do mundo. Mas como? Se nós somos um lugar da irracionalidade, do absurdo, da negação da ciência, da negação até do olhar. Quem vê as coisas na Amazônia? Quem consegue ver o que está acontecendo? Só aquele que está em condição de perceber o fluxo de produtos e mercadorias e capital e meios de pagamento no mundo inteiro, porque a Amazônia faz parte dele. A Amazônia não é um quintal atrasado, como parece como a maioria dos brasileiros pensa. A gente vê, por exemplo, nesses julgamentos da Operação Lava Jato, as pessoas, ministros do Supremo Tribunal Federal, falando de uma forma depreciativa sobre o que é amazônico. A Amazônia é tudo que é grande, incompetente e ininteligível. Porque também essa é outra premissa desse processo de colonização interna. Não há vida inteligente na Amazônia. Uns anos atrás, eu fui participar de um debate no BNDES, no Rio, e era para criar o PAI, era um programa de apoio à industrialização na Amazônia. E um grande economista, o Sérgio Besserman, que outro dia estava dando uma entrevista lá em São Paulo, que era irmão do Bussunda, que morreu, o humorista que morreu, ele disse, não vamos apoiar esse programa porque não existe industrial com mentalidade empresarial na Amazônia. Eles recebem o dinheiro, compram um carro, gastam e não investem na empresa. O que não deixa de ser verdade. Mas aí eu disse o seguinte, olha, o maior investimento do BNDES na Amazônia foi para o Daniel Ludwig, que era um empresário americano. E esses 250 milhões de dólares da época, hoje não saberei dizer qual é o valor atualizado, mas é muito maior do que 250 milhões de dólares, evidentemente, nunca retornou ao banco, porque ele nunca pagou. Ele não é amazônida, ele não é amazônico, ele era americano. E ficou sem resposta. Esta é a mentalidade de quem está no poder nacional, de quem está decidindo as coisas. Que nós não temos aqui vida inteligente. E nós estamos aqui e estamos procurando informações, nos reunimos neste momento para provar que nós somos inteligentes. E eu espero do fundo do coração que a gente consiga isso. Muito obrigado.